Olá, gente! Sábado de carnaval! Quem tá comigo aqui hoje, hein? Hoje nós vamos ter uma live incrível também, né? Porque as nossas lives assim estão maravilhosas, maravilhosas. Vamos aguardar aí. Enquanto isso, vou chamar aqui a galera que não foi pular carnaval para ter comigo aqui assistir algumas informações muito relevantes. Olá, olá, quem tá entrando? Olá, Vini. Oi, Sandra. Olá, Raíssa. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser com a Lucy Maritã, a construção de nós mesmos. Para quem não me conhece, eu sou a Fabi, conectando pessoas e negócios que inspiram outras pessoas. E vamos lá inspirar novamente mais pessoas nesse sábado maravilhoso. Oi, mãe, oi, oi. Oi, Lucy. Olá, tudo bem? Tudo bem e com você? Também, tudo jóia. Esse friozinho gostoso, né? Ai, olha, confesso que eu tô até acostumando, né? É bom para eu não sair de casa, para eu não ficar com vontade de sair na rua, porque do contrário, eu não Ajuda, gosto de frio. ajuda no comportamento, pelo menos. Exatamente, eu acho que veio assim para ajudar mesmo, porque se tivesse o calor que está no Brasil, aqui, ai, ia ser complicado, não ia ser fácil. Maior frio. É verdade. Bom, gente, hoje nesse sábado de carnaval, né, nós não vamos falar de carnaval. Mesmo, gente, hoje nós vamos estar aqui falando sobre nós como seres humanos, nós como pessoas que querem ser transformadas, né? E a Lucy, ela que tem essa jornada de transformar pessoas, né? Para construir, né? A sua liberdade emocional. Ela que traz resultados assim muito bons por onde ela passa, ela é palestrante, psicanalista, enfim. Nós vamos falar um pouquinho sobre muda que muda a construção de nós mesmos. Lucy, fala um pouquinho de você, quem é a Lucy, o porquê que a Lucy está em Portugal, o que ela está fazendo em Braga, a cidade que foi eleita a melhor cidade de 2021, europeia, né? Nós todos aqui estamos felizes porque realmente Braga é maravilhoso. Conta um pouquinho pra gente. Sou filha, mãe, esposa, né? E profissional. E eu já exercia a minha carreira profissional no Brasil, continuo atendendo ainda as pessoas do Brasil via online, né? Eu tenho uma clientela. E eu vim para Portugal, primeiro eu vim espiar a terra. Minha prima veio e eu sempre tive, eu e minha família, nós sempre tivemos a vontade de ir para o exterior, de passar um tempo, para ver se queria morar definitivo, para conhecer novos lugares. Meus filhos foram os primeiros a voarem, né? Os três moraram na Austrália, de 1 ano a 3 anos. Os dois últimos moraram lá durante 3 anos. Agora também estão aqui em Portugal. E eu vim primeiro espiar a terra porque eu queria realizar esse sonho. Esse foi o motivo maior. Aí eu falei, bom, tenho a minha mãe de 87 anos, que eu sou filha única, e aonde eu fosse, ela iria comigo. Aí eu fiquei pensando, poxa, morar num lugar de uma língua muito difícil, como ela, já vai ser difícil, né? Um desafio a adaptação. Se tiver uma língua ainda no caminho, então nós viemos conhecer Portugal. Fiz Portugal, eu e meu marido fizemos de ponta a ponta e elegemos Braga, né? O lugar para morarmos. Aí voltamos para o Brasil, passou-se 1 ano, nós fizemos todo um planejamento, né? E desse planejamento fomos fazendo, porque ainda tinha um filho para se casar no Brasil e a gente queria deixar todo mundo certinho, né? A gente livre mesmo para ganhar voo.
E fizemos um planejamento, fizemos o visto, dentro desse planejamento, todos os passos e viemos para Braga. E estou amando Braga, né? Estou feliz que ela foi eleita a É. cidade melhor, né? Para se viver, para se visitar. E realmente, eu encontro aqui muita qualidade de vida, porque eu estava buscando nada muito agitado, mas nem muito parado. E a Braga tem essa característica, tem tudo que eu preciso, não tem aquele agito das cidades da capital e das cidades grandes, né? De Porto, no caso. Mas tem tudo que a gente precisa. Então, estou amando. Estou aqui há 1 ano e meio, quase 2 anos já. E tem uma comunidade imensa de brasileiros em Braga, né? É. E tem a nossa querida Alexandra Gomide também, que faz um trabalho belíssimo mostrando Braga. E quem não conheceu, não conhece, tem que colocar na lista de desejos e na lista de cidades que para conhecer em Braga, porque Braga realmente não dá para você ir uma vez só. Ela é apaixonante, é verdade. Verdade. Inclusive com a Alexandra, eu conheci a Alexandra aqui e a gente fez uma parceria. Eu tenho um programa junto com ela, um quadro na TV Olhar Brasileiro e tenho também artigos na revista digital. Também faço parte do Grupo das Mulheres do Brasil, de Lisboa. Eu já fazia lá no Brasil parte do Grupo das Mulheres do Brasil. Aí de lá, nesse ano que a gente ficou lá fazendo essa mudança, eu já me filiei ao grupo aqui, já comecei a conhecer as pessoas. No começo, quando eu cheguei, ainda não tinha pandemia, eu viajava uma vez por semana, cada 10 dias, para Lisboa para estar com elas. Então, assim, eu fui fazendo uma rede, né, de relacionamento. Hoje já tenho uma rede legal, mas quero mais. Ah, é tão bom, né? É tão bom. E é gostoso porque a gente acha pessoas no caminho que consegue agregar, né? A gente aprende um pouquinho, ensina um pouquinho e vai crescendo essa rede de contatos mesmo. Mas eu quero te interromper um pouquinho na hora que você falou da sua mãe. Na hora que você falou da sua mãe, você falou assim: ah, eu trouxe minha mãe aonde quer que eu vá, eu levo minha mãe. Eu tenho que dividir minha mãe com as minhas irmãs, então é complicado. Agora eu falo, minha mãe está aí na live, minhas irmãs devem estar também. Agora é minha vez, né, da mãe ficar um pouquinho comigo, porque 3 anos já e eu sinto saudade, sinto falta. Antes de eu vir, ela ficou uns 4 meses comigo e é bom ter, né? Quem tem que valorizar, porque é a melhor coisa que a gente pode ter, né? Imagina, se é um desafio para a gente, né, nós somos mais novas, imagina para uma pessoa de 87 anos. É, A mãe não é. saiu da cidade que ela morava, que dirá, ela atravessou o oceano, né? Estamos do outro lado do mundo, praticamente, e foi um período, assim, desafiador, de mudança, de adaptação, mas agora tá tudo nos trinques. Bom, que bom, eu fico feliz porque assim a adaptação realmente ela vai um pouquinho mais lenta e dependendo da pessoa, né? Tem gente que já se adapta rapidamente, que igual meu filho. Meu filho parece que ele nasceu aqui. Ele se adaptou assim da noite pro dia e ele ama o frio. Se tá, ai, meu Deus, eu falo para ele, meu Deus do céu. É bem bacana. Mas vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho dessa sua trajetória, né, em transformar pessoas. Como surgiu? Surgiu, eu sei que surgiu lá do Brasil, mas aqui ela deve ter se intensificado mais. E eu vejo que por onde você passa, vai conduzindo isso, vai transformando as pessoas. Conta um pouquinho pra gente dessa transformação, pra gente mudar para mudar. Muda que muda. Toda. A jornada, eu digo que começou comigo, né? Porque todo conhecimento, eu fiz vários cursos, formações, especializações, né? Como você já mencionou, de psicanálise. A minha primeira formação foi terapeuta ocupacional, depois eu fiz a psicanálise, neurolinguística, mediação e conciliação, coach e por diante, né? Mas cada uma dessas não é uma formação, viu, Gabi? É uma transformação. Porque o conhecimento, se você não pegar esse conhecimento e aplicar na sua vida, é igual ter uma biblioteca na sua casa e não abrir o livro para ler. Então, eu digo que essa jornada aconteceu comigo primeiro,
E eu fui vendo a eficácia disso, fui trazendo para dentro da minha casa também, na educação dos meus filhos, né? Sempre prezei pela inteligência emocional, sempre bati nessa tecla, porque eu acredito que a inteligência emocional, a liberdade emocional, ela é muito importante. Não sou perfeita, não sou mãe perfeita, errei, olho para trás hoje e falo, faria diferente. Mas é passado, eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha. E a minha mãe fez o melhor que ela pôde com o que ela tinha. E assim vai ser. E assim vai ser, né? Espera que os filhos vão fazer também o melhor que eles podem, porque eles já têm mais ainda, né, para oferecer. E aí eu comecei essa jornada lá no Brasil, atender as pessoas. Primeiro eram crianças na terapia ocupacional, depois foram as famílias. Aí conforme eu fui me especializando, foram vindo os adultos. Cada familiar ia falando para o seu familiar, para o seu parente, para o seu amigo. Aí o consultório encheu, né, de adulto. E eu fui atendendo. E aí eu senti a necessidade tanto de me aprofundar, saber assim na psique o que estava acontecendo, quanto de saber como lidar nas ações práticas do dia a dia, né? Porque existe um lado que é mais profundo, que é mais lento, mas existe aquilo que precisa acontecer aqui agora. Então, o que eu entendi? Dá para fazer em paralelo, Fabi. Então, eu fiz o quê? Eu criei uma jornada onde eu utilizo esses múltiplos conhecimentos e que eu estou trazendo aqui para Portugal. Fiz um curso, fiz 2 cursos aqui em Portugal. Um que é de formação, para oficializar meu trabalho aqui. Então, hoje eu sou formadora, oficializada pela DGERT. Fiz instrução online, oficializada pela Europa, né? Pelo Empower e pela DGERT também. Porque quando a gente chega aqui, não adianta. A gente tem que virar uma chave. Você dificilmente consegue trazer a sua profissão exatamente como ela era para cá. Tem todo um processo que eu não vou me deter nele agora, mas acho que você já deve até ter falado sobre isso em algum momento e deve falar ainda aí nas suas lives, mas existe uma chave a virar. E eu percebi logo isso e falei assim, bom, ótimo, já estava virando essa chave no Brasil, já estava trazendo meus clientes para online e agora eu vou criar essa jornada aqui também. E é isso. Então, eu tenho uma jornada escalonada, né, para as pessoas que precisam de liberdade emocional, para aquelas que precisam de autoconhecimento, para aquelas que precisam de coach e para aquelas que precisam de mentoria, que eu dou mentoria para coaches também. Ai, Então, bacana. em É. resumo, Ainda mais nesse momento, né? Eu acho que a procura está sendo imensa, né? De uns tempos para cá, a procura por um autoconhecimento, ela começou a ser necessária. Mas depois que chegou a pandemia, eu vejo que as pessoas elas estão buscando mais, né? Buscando mais se conhecer, né? Porque tem gente que não se conhece, né? Por mais que ela se olhe no espelho, por mais que ela não consegue se identificar, tem um né? motivo, né? A pandemia, ela foi um estupim para as pessoas ficarem consigo mesmas, É, se né? conhecerem, né? A gente sabe que o ser humano vai, faz um monte de coisa, se relaciona, trabalha, vem para casa, sai. Mas quando que esse ser humano para consigo mesmo? Fica sozinho consigo mesmo e começa a se perceber. Então, eu acredito que isso também aflorou por conta da pandemia e por conta desse ser humano ter que ficar ali, dentro de casa, se conhecer, afloraram as suas deficiências, afloraram as suas virtudes dentro da família, porque a convivência também sim, ficou mais íntima. Parece um absurdo isso, mas muitas vezes dentro das famílias não há intimidade. As pessoas É, não conhecem, então estão em atividades o tempo inteiro. E é por isso que também os problemas familiares, não é que eles passaram a existir, eles passaram a ser olhados. já estavam lá, né? Já Já estavam. estavam lá. Mas estava todo mundo fora deles, fugindo, pouco ficava com eles, colocava debaixo do tapete, de repente estou de cara, problema aí tem que ficar. Então, vamos aprender a resolver e a encontrar soluções para isso. E o É, autoconhecimento é a chave, né, Gabi? Né, Fabi? O autoconhecimento.
Ah, E como é que a gente, assim, porque assim, tem pessoas que elas, por mais que elas tentem, elas são fechadas. Elas são fechadas, elas não deixam nem elas mesmas entrarem, se olharem para dentro uhum, delas, né? E mesmo com a pandemia, igual você disse, a pandemia ela nos trouxe verdades, né, que estavam ali o tempo todo, só que a gente mascarava. exato. Então a gente veio e ela veio para mostrar muita coisa e mostrar isso também. E tem pessoas que não se permitem, Uhum, que o outro se aproxime ou que ela mesma se dê chance para que melhore ou para que se conheça, né? Como que a pessoa ela consegue? Ela não vai conseguir isso sozinha, é fato. uhum. Então, como que ela consegue dar andamento nisso para poder mudar, para poder construir, né? Porque tem muitas pessoas que vivem de máscaras, que Sim. não são elas mesmas. Né, a gente vê isso diariamente e colocam aquelas máscaras e elas vivem com aquelas máscaras. Elas chegam dentro de casa, elas são outra pessoa. Elas são e às vezes elas não se reconhecem porque elas não sabem quem elas são. Se elas são aquelas que elas usam no dia a dia ou se ela é aquela que quando ela acabou de tomar o banho dela, ela se olhou no espelho, ela olhou e falou assim: quem é você? Uhum. Olha, eu vou até deixar aqui já de cara, para quem ainda não leu, um livro muito legal que vai ajudar quem precisou colocar máscaras, precisou colocar armaduras para se defender. No caso, o livro é O Cavaleiro Preso na Armadura. Anotem aí, O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu vou explicar uma coisa que vai ficar mais fácil entender. As pessoas não se permitem muitas vezes por medo. O medo da dor, sabe? Só que existem duas dores só na vida. As nossas dores todas, elas se resumem em duas dores. A primeira delas é a dor da frustração. De não ter feito, de não ter vivido, de não ter tentado. De chegar lá no final e ter a dor da frustração. E a outra dor é a dor do medo de ir. O medo de se abrir. O medo de se olhar. O medo de fazer acontecer. E eu comparo isso a um avião. Você sabe quando é que um avião estraga mais? É quando ele está no ar ou quando ele fica parado? Quando fica parado, com certeza. Fica parado, ele enferruja, ele vai perdendo as utilidades, as peças vão se deteriorando. E quando ele está em funcionamento, ele anda mais, ele sobrevive mais, ele alça voos e ele está em movimento. Então, a gente pode escolher qual dor a gente quer sentir. A dor de não ir e chegar no final frustrado, com a dor da frustração, ou a dor de ir, de ousar para conquistar. A dor de agir, porque também dói, porque tem que sair da zona de conforto. Então, as pessoas que não se permitem é por esse medo, a dor de se frustrar, a dor do medo de ir. Mas você pode escolher. É uma escolha, Fabi. É É. uma escolha. As pessoas precisam ter essa consciência. E o legal dessa live hoje é que a gente vai poder levar isso para as pessoas que estão aqui, mas para quem vai passar por aqui também, para ouvir isso. Porque as pessoas Uhum. não têm essa consciência. Elas acham que não se movendo, elas acham que se colocando, ficando no mesmo lugar onde estão, não permitindo as mudanças, elas não vão sofrer. E é um engano. Porque lá no final, só vai se arrepender daquilo que você não fez. Exatamente, porque o tempo Então, passa. o tempo passa e os O seus tempo sonhos vão ser passa. realizados, né? Exato, exatamente. E assim, e sair da zona de conforto é uma coisa que dói. Sair da zona de conforto tanto
quanto na sua vida pessoal, num relacionamento, na vida profissional, da casa dos pais, enfim. A zona de conforto, já diz, é uma zona de conforto. Então você mesmo pensa, eu vou sair dali. Só te cortando, a zona de conforto nada tem. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque você saindo dali, você encontra o quê? Um mundo lá fora, Sim, né? E se você começa a procrastinar essa virada, lá na frente vai doer. sim. Vai doer, porque assim, que nem aqui a Tati do Colo para a Mamãe, que está fazendo um projeto lindo, lindo, lindo para mães que têm bebês prematuros. A vida é feita de escolhas, sim. Sim, Você tem dois caminhos para seguir, né? A sim. gente sabe disso. Mas ou você vai pela dor ou você vai pelo amor, não tem como. Não Eu tem, faço né? dar um exemplo. Por que que as pessoas, quando tem um machucado aberto, né? Vamos supor, você fez um corte na sua mão. Você não vai lá e fica enfiando o dedo no seu corte, porque você sabe que se você fizer isso, ele não vai curar, certo? Vai doer, ui. Você Porque vai lá, aqueles cortes menorzinhos é os que mais dói, né? você vai lá, você cuida, você não deixa ele inflamar, você observa, se precisar, você vai no médico, você toma remédio, não é? Até aquilo cicatrizar, porque você vê. Mas as pessoas, quando elas deixam de fazer a escolha de ir, o que que elas estão fazendo? Elas estão pegando as feridas delas, as nossas feridas, aquilo que a gente ainda não foi, Fabi. A gente está pegando as nossas feridas e pondo esse dedo lá e fazendo isso. Eu não posso, eu não consigo, tá doendo, tá doendo. A gente só consegue falar que tá doendo, mas fica colocando o dedo. Então, se você tentar imaginar que a sua dor emocional, do seu trauma, da sua frustração, da sua decepção, da sua perda, seja qual ela for, ela é uma ferida. E que se você ficar colocando o dedo lá, dizendo que não pode, que não merece, que não consegue, você está colocando o dedo para que ela doa cada vez mais. E não vai curar. O único jeito de curar é cuidando, é fazendo a escolha de caminhar, é pedindo ajuda se você não consegue ir sozinho, né? E para isso que existem os profissionais, para isso que existe a jornada de liberdade emocional, né? Para que as pessoas possam fazer esse movimento. Eu tenho uns grupos, eu já fiz um grupo que se chamou Pertencer, depois eu fiz um grupo que foi Janeiro Profético, agora eu estou no grupo, estou com um grupo no Telegram que chama Muda que Muda, que agora a gente está trabalhando hábitos, como substituir hábitos ruins por hábitos bons. E são movimentos todos gratuitos que as pessoas fazem, e eu faço em direção às pessoas, para que elas comecem a ver que não é o bicho de sete cabeças que elas imaginam. Que é muito mais doloroso não ir do que ir. Que é muito mais doloroso paralisar do que enfrentar, do que agir e ir atrás dos seus sonhos, porque você vai ficar livre. Hoje, se você não vai, você se sente acorrentado. E as pessoas usam muito esse termo nas sessões comigo, né? Ah, eu me sinto acorrentada. Parece que tem alguma coisa dentro de mim que me prende. Não parece. Tem mesmo. Tem crenças, aquilo que te contaram que não é verdade, né? A gente, quando é criança, eu costumo falar, Fabi, que a gente é uma esponjinha. A gente assimila tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, e pra gente aquilo é verdade. É ou não é? Seu pai e sua mãe falou lá, eram verdade quando você era pequeno. Quando a gente vai chegando na adolescência, por que falo que adolescente é rebelde? Porque ele começa a questionar as verdades. E se ele tiver a chance de questionar, de pensar, de refletir, ele vai fazer mudanças com mais facilidade. Mas se ele for muito reprimido, ele vai ter dificuldade de fazer essas mudanças. E hoje, quanto a gente precisa também estar questionando o que me contaram sobre a vida, que a vida é difícil, que a vida é dolorida, o que me contaram sobre casamento, que casamento não dá certo, na nossa família, meu, esquece, casamento não dá certo. O que me contaram sobre filhos? Ah, ter filhos é um problema, ter filhos nesse mundo como está, como que a gente vai criar filhos? O que te contaram que hoje está te paralisando? E o que te contaram sobre você, Fabi? É muito importante. Ah, você
você é muito irresponsável, né? Às vezes a criança não fez uma liçãozinha, os pais ou os cuidadores chegam e falam, ou a professora, você é responsável, aquilo, eu sou uma responsável. Absorve, e aquilo fica ali. Ouviu uma vez, ouviu duas vezes, ou passou uma vergonha, teve um forte impacto emocional, aquilo fica ali. E você cresce com aquilo ali dentro e não percebe que aquilo está Porque te... fechou, né? Fechou Vai pra... ali dentro. A gente tem 5% consciente e 95% de inconsciente. Fica tudo na caixa preta. É muita coisa. Olha a força que o inconsciente tem, 95%, Fabi. Então a gente precisa ir mergulhando lá, sabe? Para ir descobrindo, para ir se vendo, passo a passo, cada um no seu ritmo, com ajuda quem precisa. Faça movimentos em direção, tem tanta coisa na internet gratuita, tantos grupos, faça pequenos movimentos. Tem livros maravilhosos, leia mais. Eu falo que as pessoas cuidam da sua higiene da boca, dos dentes, cuidam da sua higiene do corpo, mas não cuidam da sua higiene emocional. Não selecionam, não lavam a sua mente, sabe? Das coisas que trazem pra gente as piores informações. Ficam numa TV recebendo informação horas e horas e não fazem a pergunta: o que essa informação está fazendo com o meu pensamento? E fica Entende? ali, né? Se comportam, falam sem pensar. O que eu estou falando que vai interferir na minha vida? Porque o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, é que vai determinar as minhas ações. Então, nós precisamos começar a fazer higiene emocional. Começando pela nossa mente, o que a gente deixa entrar na nossa mente, o que a gente deixa sair da nossa boca, né? E isso já vai mudar o que você sente. A gente tem que cuidar muito bem dos pensamentos, né? Sim. Muito bem dos pensamentos, do que a gente tá absorvendo, né? Que, como você disse, nós somos esponjas, absorvemos coisas que vão ficando lá dentro sem perceber, e aquilo ele vai te afetando diariamente, né? E às vezes você até sabe o que é, mas ficou tão ali, travado ali dentro, que você não consegue nem dizer, nem colocar para fora isso, né? Eu vejo muito isso, as pessoas, que às vezes a gente conversa e eu vejo que realmente, assim, tem muita coisa que ficou guardada, né? E que a pessoa realmente não consegue se livrar daquilo. Sabe? Às vezes a pessoa nem tem consciência de que aquilo está guardado e que é aquilo que está guardado que a está movendo. Olha, eu conheço uma pessoa que ela foi abandonada na sua infância, né? A mãe dela precisou ser internada durante muitos anos e ela sofreu um abandono muito grande por parte do pai. Cada filho teve que ir para um lado, ele se casou novamente. Ela andou de casa em casa um bom tempo, né? E depois ela foi para um colégio interno. E só foi rever a mãe. O pai construiu uma outra família e ela só foi rever a mãe novamente. A mãe só saiu do hospital. Naquela época era uma doença de hanseníase e as pessoas enclausuravam quem tinha a hanseníase, a tão conhecida lepra. E ela ficou presa no hospital. E essa pessoa, que foi essa filha, ela criou um sentimento de abandono muito grande, que ela trouxe e permeou a vida dela todinha com esse sentimento de abandono. Então, o que ela fazia? Ela estava o tempo todo se protegendo. E para se proteger, ela agredia antes de ser agredida. Entende? E ela foi trazendo isso. E interessante que a mãe dela, que ficou internada, que ficou naquele hospital, que foi presa, o que a mãe dela fez? Olha como as lentes trabalham diferente. Cada pessoa absorve diferente. Essa mãe, ela se tornou uma enfermeira lá dentro, porque todo mundo tinha medo de cuidar dos leprosos naquela época, medo de pegar. E ela aprendeu a aplicar injeção, a fazer curativo, ela se tornou uma enfermeira. E quando ela sobreviveu lá fazendo isso, e depois ela saiu de lá e juntou os filhos novamente. Mas essa filha carregou isso o resto da sua vida, né? E se protegendo, e se protegendo. E
Passaram-se muitos anos, ela repetiu o padrão, ela entrou em relacionamentos destrutivos de casamento, ela entrou em relacionamentos destrutivos de trabalho, ela entrou em relacionamentos destrutivos familiares, ela mesma provocava o abandono. Porque quando a pessoa tem medo do abandono, aí que o abandono acontece, porque ela se comporta para que os outros a abandonem. Ela fala assim, não preciso de você. Não preciso de nada de ninguém. Eu vou viver a vida sozinha. E depois ela fala, fui abandonada. Olha que coisa doida. Mas é assim. A mente, ela quer trabalhar com economia de energia só para proteger, mas ela engana. Porque na realidade, quando ela pensa que está protegendo, ela está te isolando. Ela está te prendendo no crescimento. Então a gente precisa fazer um novo diálogo interno, mas isso é porque foi uma verdade que essa pessoa absorveu e que ela precisa diluir essa verdade. E demorou muito, muito tempo. Essa pessoa já velhinha é que começou a entender um pouquinho disso. Olha que coisa. É uma história forte, porque assim, a mãe aprendeu, né? Ela viu um outro lado da situação e tomou um outro rumo. Sim. Né? E você vê que assim, como as coisas têm as consequências, né? Então depende muito de como a pessoa absorve tudo aquilo para ela tomar aquele rumo na vida, né? Ou ela vai ser vítima, ou ela vai contar a sua própria história e vai transformar a sua história, né? Tem sempre os dois lados. A idade, porque a criança, foi o que eu falei no início, ela absorve como verdade absoluta. O adulto, ele já consegue, se ele está livre emocionalmente, mais livre, né? Porque ninguém é totalmente livre, mas está mais livre emocionalmente, ele já consegue ponderar e falar, bom, o que que eu vou fazer aqui para conseguir sobreviver? A criança, ela absorve, é verdade. Eu não sou amada, é verdade, ninguém me quer, é verdade, eu atrapalho, entende? Então, é mais profundo esse sentimento, mas é possível mudar, porque eu já tive casos que eu atendi e que foi possível mudar. É uma escolha, é um trabalho, não é poção mágica, não existe. Se alguém quiser te vender poção mágica, corre. Não existe. Como foi um processo que você aprendeu, também é um processo que você vai desaprender para aprender uma nova forma de pensar, de se olhar. É um processo, mas que vale muito a pena. Eu posso dizer que eu passei por libertação emocional, passo cada dia e, gente, não tem preço, é uma leveza, é uma coisa gostosa, mesmo diante da adversidade, que vale muito a pena. É igual você falou, né, Lucy? É uma jornada, né? É uma jornada aonde você vai criar essa liberdade, essa libertação, né? Não é uma coisa que nasce da noite para o dia. A partir do momento que você toma consciência de que aquilo tem que mudar, já é o primeiro passo, né? Exato. Aí você que vai começar a subir as escadas, né? Os degraus, assim, passinho por passinho, para construir mesmo a sua liberdade emocional, né? Não é Não uma está fora coisa. de nós. E não está fora de nós. Tudo isso está dentro de nós. Você me permite contar uma metáfora rapidinho? Sim, claro, claro. É uma metáfora, assim, vou contar resumidamente, que diz que bem antigamente, todos os homens eram divinos, tinham o divino dentro de si. Só que o homem começou a fazer muita coisa errada e esse divino começou a se tornar cruel. Ele foi tornando esse poder todo que ele tinha em crueldade. Aí os deuses maiores chegaram e começaram a se preocupar e o Deus maior pegou lá e tirou o divino de dentro desses homens e falou assim, nós precisamos tomar providência, a gente precisa esconder isso, porque eles não sabem utilizar isso. E aí um deles falou assim, então vamos jogar no fundo do mar. Ele falou, não, o homem tem inteligência suficiente para chegar no fundo do mar. Ele vai descobrir. Então vamos enterrar. Bem enterrado. Não, o homem vai encontrar uma forma de cavar e encontrar lá. Então vamos colocar na mais alta montanha. Que lá é a montanha mais alta que existe. Lá ele não vai chegar. Vai. O homem vai chegar lá. Porque o homem tem capacidade de resolver tudo que está fora dele. Ele tem inteligência para isso. Mas eu tive uma ideia maior, melhor, o Deus maior falou. Vamos colocar dentro do homem.
lá, bem no escondidinho dentro do homem, porque ele nunca passa lá para olhar. Nossa, bravo, que olha que história. Fantástico. E é mesmo, é isso. Se a gente quiser, a gente pode culpar o mundo, a gente pode culpar a sociedade, a gente pode culpar a política, a gente pode culpar os pais. Por mais que os pais tenham errado, a gente tem as condições de corrigir. A gente tem Exato, esse exato. ter. Então, mas isso só é possível olhando para dentro. Então, meu querido que está aqui ouvindo a gente, para de olhar para fora. Olha para dentro de você sem medo, sem culpa, porque você fez o melhor que você pôde com o que você tinha. Mas se você olhar agora para dentro de você, daqui para frente, e trabalhar, você vai sair para coisas melhores, maiores, para ser quem você é e para fazer tudo aquilo que você sonha fazer e que talvez você esteja frustrado hoje por não ter realizado ainda. E não tem idade. Não Não, importa a idade. não. Eu me lembro que eu estava numa época assim que eu me culpava de algumas coisas na vida que tinha acontecido, né? E um amigo meu, muito querido, falou para mim assim: Você já se olhou no espelho? Falei, lógico, eu me olho no espelho. Ele falou, não, você já se olhou no espelho? Aí não tinha entendido o que ele queria dizer. Aí ele falou assim, olha, se olha no espelho, veja quem você é, quem é a Fabiana. Veja quem é a Fabiana, o que a Fabiana fez e o que ela faz. Veja, olha, se olha no espelho. E acho que aquele momento caiu a ficha, sabe? Caiu assim, porque ali eu acho que eu comecei a aprender a me conhecer. Eu chorei muito aquele dia. Aquele dia eu chorei muito, porque eu conversei comigo mesma e me olhei de fato, Que lindo! sabe? Não foi fácil. Não foi fácil, porque assim, tirou muita coisa que estava presa aqui dentro, né? Uhum. De momentos que eu guardei. Então, assim, eu tive que construir uma nova Fabiana, deixando aquele passado que me entristecia, né? Que eu carregava ali dentro. Então, eu tive que me olhar no espelho e dessa forma, e foi uma coisa assim que não foi legal a princípio. Não foi legal, mas parece que eu entrei lá dentro, sim, do espelho e me resgatei. Primeiro, você tá a casa. Quando você olha, a primeira impressão que a gente tem é, nossa, né, tá muito ruim isso, né? Tá muito sujo. Você tem que limpar a casa. Como que você coloca móveis novos, pinta a casa, se você não limpar essa casa antes, não tirar o que não serve, né? Não Isso foi em jogar fora. 2013, não faz muito tempo, foi em 2013. Olha que coisa linda, né? Olha, Fabi, você de tempos em tempos vai fazer isso. É, Faz parte do ser humano, nós precisamos reciclar, porque a gente tem capacidade. Imagina que o inconsciente é 95% e você vai por camadas. Você não vai mergulhar lá no fundo direto, você vai por camadas. É o que você aguenta. Aí você saiu dali, você aguenta mais um pouco. Aí saiu dali, você aguenta mais um pouco. E você vai chegar no seu divino. O que é o seu divino? É o seu melhor jeito de ser no mundo, que foi exatamente para que você foi criada. Naquele dia que você foi concebida, naquele dia que começou ali a sua história, sabe? Eu digo que o Criador falou assim no seu ouvido: Como você é perfeita, Fabiana. Como você é perfeita, Lucy. Como você é perfeita, Raíssa. Como você é perfeito, João. Ele fez a gente perfeito. E ali ele olhou e falou: Como você é perfeito. E único. Tem ideia? E Yuni. único. Não existe ninguém igual a mim, a você, a ninguém. Olha que coisa linda. Esses somos nós, mas nós precisamos nos conhecer e nos enxergarmos dessa forma. E a jornada de liberdade emocional, ela contribui para isso, Fabi. É muito importante, é pegando na mão mesmo, é um profissional pegando na mão e andando com as pessoas, e essas pessoas vão saindo, elas mergulham
e voltam mais bonitas. Elas mergulham no inconsciente e voltam mais bonitas, sabendo o que fazer. Voltam mais leves, rejuvenescem. Eu lembro, se eu te mostrar algumas fotos, tem foto que eu aparento mais velha antes do que agora. Eu. Exatamente isso acontece. Entende? Hoje eu me sinto mais bonita do que lá atrás, há 40 anos atrás. Você fala, pô, Lucy, você tem 60, lá você tinha 20. Pois é. Mas hoje eu me sinto mais solta, me sinto mais leve, me sinto mulher, livre É. eu sou. E não preciso imitar ninguém, basta eu ser quem eu sou. Ah. Ai, gente, olha, eu falo para vocês, como a gente aprende, como a gente consegue receber, né? Receber as pessoas que estão aqui, que vêm para o nosso bate-papo e que nos traz assim suas experiências, né? E que nos mostram que existe uma luzinha lá no fundo do túnel, que é onde a gente pode caminhar e construir e se renovar, se Vou te corrigir, ressignificar, né? vou te corrigir. Tá? Pode corrigir. Olha o que a gente fala é muito importante. Existe uma luzinha lá no fundo do túnel? Não. Não, Existe luz no túnel inteiro, no túnel inteiro, né? A gente vai tá? passando, é verdade. Não vai falar, será que tem luz mesmo? Não. Existe luz no túnel inteiro. À medida que você vai andando, a luz acende. Você põe o pé, a luz acende. Você não vai andar no escuro. Isso é uma crença que falaram pra gente, nos contaram. Quem te contou isso, Fabi? Me contaram também essa história. E eu descobri É que não. verdade, tá certo. Eu É descobri que verdade. eu tive que falar, peraí, essa verdade não é minha. Tem luz a cada passo que eu dou. Olha É. como fica fácil descer, mergulhar e falar assim, eu vou andar, porque eu vou me conhecer e vou sair aqui para fora melhor, mais leve, mais bonita, mais inteligente emocionalmente, me relacionando melhor com as pessoas, porque quando a gente está adoecido emocionalmente, a gente tem sérios problemas pessoais. E a gente tem que acreditar na gente, né? A Sim. partir do momento que a gente começa a acreditar que nós podemos, né? Tudo se torna mais fácil, né? Tudo se torna mais leve. Eu lembro que você contou uma história no dia da mentoria que pediram para você contar uma história, não sei se era uma história árabe, algo assim. Dá para contar pra gente um pouquinho? Não sei se ela faz parte do... Horário, aquela da maneira de dizer as coisas. Ai, não me lembro direito, eu sei que foi boa, porque eu sou assim, né? Eu sou do dia. Deu do Rabino? É, Do Rabino, tá. Então, antes de eu falar do Rabino, um detalhe importante. Você falou assim, a gente precisa acreditar mais na gente, mas só tem um jeito de acreditar. Se você não agir, você não vai acreditar. Porque a cada ação que você toma, você acredita mais em você. é. Se você ficar parado, não vai cair do céu. Deus já deu tudo. O Criador já fez tudo, tá tudo aí, tá? É dar o passinho. Dei o primeiro passo, eu vou confiar mais. Pode ver, a gente executa as coisas, a gente tem mais autoconfiança para executar outra. Então, começamos com pequenas ações diárias, diariamente, executando, e aí eu vou me sentindo mais autoconfiante, minha autoestima vai melhorando em paralelo. É assim que funciona. Outra coisa, acho que é do Rabino que você está falando, você quer que eu conte aqui? Conta pra gente. Vou resumir também. Tinha um rabino que ele era muito querido entre todos os talmidins. Talmidins são os discípulos que os rabinos ensinam. E ele era um cara que ele já tinha sido considerado o maior sábio daquela época. E aí esse rabino estava agitado, o seu talmidim estava ali do lado, aprendendo com ele, estudando Torá, vendo como ele fazia, porque não era só leitura, tinha que andar com o rabino e aprendendo passo a passo fazer as mesmas coisas que o rabino fazia. E ele falou assim: Ô rabino, por que você está tão agitado? Né? É porque você está velhinho? É porque você está com medo de morrer? Aí o rabino olhou para ele e falou: Sabe, eu não tô agitado porque eu tô velhinho, porque eu tô com medo de morrer. Eu também não tô agitado porque
porque um dia, se eu chegar lá, quando eu chegar lá com o Criador, ele não vai perguntar para mim por que, que eu não abri o Mar Vermelho. Porque eu sei que eu não abri o Mar Vermelho porque eu não sou Moisés. E eu não tenho que ser Moisés. Ele também não vai perguntar para mim por que, que eu não fiz milagres, né? Grandes milagres. Eu não vou falar, eu vou falar, eu não fiz milagres porque eu não sou um profeta maior, que está escrito lá na Bíblia. Mas eu fico muito preocupado se me perguntar naquele dia, Suzy, por que não fostes Suzy? Lucy, por que não fostes Lucy? Fabi, por que não fostes Fabi? Porque a única razão da nossa existência é sermos únicos. É sermos quem nós nascemos para ser. E talvez aquela diferença que você acha que é um problema, é justamente ela que vai transformar a sua vida e transformar pessoas. Tem uma outra história de uma tribo africana, essa é verídica, e uma menininha nasceu com um olho verde e um olho azul. E ela nasceu dentro de uma família cristã. Então ela ficava lá. Ela acreditava em milagre. Então ela falava, fica 2 olhos azuis, e o olho não ficava. Fica 2 olhos verdes, e o olho não ficava. E ela passou a infância dela brigando com os olhos. E chegou na adolescência, foi jovem. E aí ela resolveu ser missionária. Lá na África do Sul. O olho dela continuou um olho verde e um olho azul. Verídico, gente. Aí chegou lá, uma tribo que já tinha matado vários missionários, né? Eles não aceitavam que mais ninguém chegasse. Mas ela foi lá, ela se segurou, se sentiu desafiada e foi lá. Quando ela chegou lá, todo mundo parou. Ela começou a andar pela tribo, as pessoas foram se juntando a ela, foram se sentando ao redor dela, e ela começaram a apresentá-la, e eles ficaram ali e ouviram, e naquele dia eles ouviram a mensagem, alguém ia traduzindo na língua deles, e no dia seguinte eles se sentaram de novo, no terceiro dia, e começaram a se sentar, e ela não entendeu nada, porque contaram para ela que ela ia ser perseguida, que ela podia ser morta. E aí um dia ela sentou com, ela falou assim, eu quero sentar com o cacique aqui, com o maior, né, não sei como chama lá na tribo africana, eu quero sentar com o maior deles, o líder deles, e tentar entender o que está acontecendo. E aí o tradutor foi, e ela contou, perguntou, aí esse dono da tribo falou assim, que eles tinham sido muito explorados por várias pessoas que se diziam que eram missionários, mas na realidade se fingiam, porque iam lá para saquear o que eles tinham. E eles falaram que se Deus existisse mesmo e se preocupasse com eles, eles iam mandar lá uma menina de olho, que tinha um olho verde e um olho azul. Nossa. Então aquilo foi uma resposta para eles. Aquilo que importunava, daquele dia em diante, ela nunca mais reclamou de ter um olho verde e um olho azul. Ela entendeu um propósito na vida dela. E essa história é verídica. Então, gente, aquilo que te incomoda hoje, talvez seja o que vai fazer diferença na vida de alguém. Aceita e procura usar a seu favor. Procura entender como aquilo pode se tornar um propósito de vida para você. Nossa, eu ia falar para você assim, deixa uma mensagem final, mas eu acho que, que essa foi. Acho que você já falou e já disse a mensagem final, porque é realmente isso, né? Às vezes o que você acha que é um defeito para você, que é uma coisa que você é Que te faz, diferente, que, 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 né? E aquilo é realmente uma qualidade que você tem e que você ainda não soube usar, né? eu não É, sei se você assistiu, eu gravei uma live e eu pus no YouTube, Permissão para Vencer, onde eu fiz um estudo de caso ao vivo. Você chegou a assistir? não, não. Olha, vale a pena para você. E quem está aqui, lá no YouTube, é Lucy Maritã, Permissão para Vencer. Lá eu falo do estudo de caso de uma pessoa que não conseguia falar, não conseguia se posicionar, e como a gente descobriu isso, como ela lidou com isso, como ela ficou livre disso. Então vai lá que vai completar essa live aqui que a gente está conversando. E se eu podia dar um recado final ainda, se eu puder, Claro. não fique sozinho. Pegue na mão de alguém que pode te ajudar a caminhar.
E se você precisar de alguma coisa, eis-me aqui. Olha, gente. Bom, eu acho que a gente finaliza assim, né? Porque foi bacana demais, foi muito. Como mexe com a gente, né? Como mexe com a gente saber que a gente tem pessoas que conseguem inspirar e consegue enxergar dentro da gente, né? É incrível isso. O que você passou para mim, para quem está assistindo, eu tenho certeza disso, que não é um aprendizado que você vai sair daqui depois da live e vai parar para pensar um pouco mais. Escreve aqui qual insight você teve, qual aprendizado você tirou. Escreve aqui. Sabe, quando Escreve você aí, escreve, gente. compromete. Você se compromete com a tua mudança. Escreve aqui. Escreve, gente, escreve, porque eu acho que a gente tem mesmo, é aquilo que a Lucy falou, a gente vai se conhecendo ao longo do tempo, e não é uma vez só não, a gente vai se conhecendo diversas vezes, né? Porque a gente muda, né? A gente não é igual todos os dias, nós somos únicos, porém nós somos diferentes a cada dia, né? E é isso, vamos ler aqui o que a Rosanero, vocês conseguem aqui, sempre nos motivando, incentivando, estimulando a nos tornarmos pessoas melhores. É isso, é bacana, né, gente? É bacana mesmo, é o que a gente aprende com as pessoas que passam por aqui. Lucy, para encontrar a Lucy está no Instagram, ela está no Facebook, ela está no YouTube, tá? É Lucy Maritan. Quem quiser saber um pouquinho mais ou falar com ela pessoalmente, tem todos os dados delas, eu vou deixar na descrição, tá? Para que vocês... Está no meu site, lucimaritan.com. Lá você tem um jeito de entrar em contato pelo e-mail também. Sinta-se à vontade. Lá você vai ter depoimentos, você vai ter blog, onde você vai poder ter mais material para continuar crescendo. Olá, Lucy. A Kelita Silva Luz disse: preciso aprender a escutar e parar de falar. É uma coisa que eu tive que aprender também. Todos nós, né? Nós não nos escutamos, viu, Fabi? Uma das coisas que eu muito nessa jornada de liberdade é fazer as pessoas se escutarem. Porque o ser humano tem muita dificuldade de se ouvir. Ele ouve tudo ao seu redor, mas às vezes não ouve o que ele está falando. E às vezes ele já está dando a resposta para a sua própria necessidade. Então, aprender a se ouvir, viu? Kelita, querida, é isso mesmo. Falar menos e ouvir mais, inclusive o que você fala. Que é muito importante, né? É muito importante. Isso. Eu estou vendo vários comentários, estou vendo algumas pessoas aí. Posso falar, Fabi? Pode, fica à vontade. Marisa, Dutra, a Jaque, a Deilton, a Rosane, a Kelita. Gente querida aí. Passou mais gente aí que não deu para falar, mas beijinho no coração de quem eu vi, de quem eu não vi. Porque passa aqui, a gente não consegue, passa muito rápido, a gente não consegue ver tudo que passa, né? Mas, gente, olha, muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, Lucy, por essa oportunidade imensa de ter você aqui, falando um pouquinho pra gente. Ai, peraí, que deu uma travada aqui. Eu às vezes, eu mexo, saio do foco. Obrigada pela oportunidade, Fabi, de poder trazer essas informações para mais pessoas, de estar aqui tendo uma conversa tão gostosa, tão leve, né? E ao mesmo tempo tão profunda, né? E que isso possa chegar no coração de cada um, que ainda vai passar por aqui. É o meu desejo. Tá. Obrigada, gratidão mesmo. Obrigada. Eu acho que todo mundo que esteve aqui tá com essa sensação de gratidão mesmo. E obrigada a todos, né, que participaram. Obrigada mais uma vez. De coração. Obrigada.
Um beijo, gente. Amanhã tem mais. Amanhã tem o lançamento da Isabel, que é para. Amanhã é dia dos namorados, né, gente? Amanhã é dia de estreia da Isabel Love for Me. Acho que é esse o nome, se eu não me engano, acho que é esse o nome. E tem uma live comigo também amanhã, que a gente vai fazer um bate-papo aí sobre o amor. Amor em época de pandemia, para os solteiros, para os casados, enfim, para quem quiser aí, tiver afim. Um papo legal. Um beijo, gente. Um ótimo sábado. Bom feriado a todos aí que estão no Brasil, porque aqui não é feriado, não. Aqui emendou tudo. Um beijo. Tadinho.